A igreja fundada por Jesus Cristo deveria ser única, deveria preservar a unidade em toda a história da salvação. Mas infelizmente o que nós vemos é discórdia, é desunião. Isso com certeza desagrada ao nosso Senhor. Jesus, em João 16 e em também outras passagens bíblicas, demonstra que a Igreja de Cristo deveria ser única. Jesus pede ao Pai que devíamos ser perfeitos na unidade, assim como Ele mesmo e o Pai são um, são perfeitos na unidade. E quando a gente fala em perfeição na unidade, com certeza nós estamos falando em unidade doutrinal, em unidade física, inclusive, e obviamente em unidade espiritual. Neste artigo que temos aqui do Aletheia, nós vamos ver que uma escada demonstra, nos faz lembrar, o objeto escada nos faz lembrar os partidos, as discórdias e as desuniões que existem entre os cristãos e que, inclusive, acabam sendo um contratestemunho para todo o mundo. A escada imóvel do Santo Sepulcro, por que ninguém a moveu desde 1757? Na verdade, ela foi movida em alguns momentos, mas raramente isso aconteceu. Aqui está a escada, e ela é conhecida como a escada do status quo, e é compartilhada por 6 igrejas. Vamos conhecer essa história. Uma antiga escada de madeira repousa à borda da janela da direita da fachada principal da Igreja do Santo Sepulcro. Ela é chamada de a escada imóvel e mal foi movida desde 1757. Alguém tentou roubá-la em 1981. A pessoa foi imediatamente presa pela polícia. Então, em 1997, alguém conseguiu escondê-la por algumas semanas, mas a escada foi encontrada e retornou ao seu local original. Finalmente, os trabalhadores envolvidos na preservação e restauração da torre e do sino da igreja tiveram de movê-la em 2009 para colocar alguns andaimes. Apesar desses contratempos, a escada chegou ali em meados do século XVIII. Então, em 1981, em 1997, em apenas 2009, nessas 3 ocasiões apenas, esta escada foi movida de lugar. Mas por que essa escada, na Igreja do Santo Sepulcro, ficou imóvel? Qual o simbolismo? O que isso significa? Como a maioria das igrejas na Terra Santa, a Igreja do Santo Sepulcro é um local de adoração de numerosas e diversas confissões cristãs. No século XVIII, durante o reinado do sultão otomano Osman III, foi assinado o Acordo Status Quo. Além de dividir Jerusalém em quadrantes, o sultão também decretou que quem quer que estivesse no controle de uma área designada na cidade a controlaria indefinidamente no futuro. No entanto, o acordo também inclui uma cláusula especial. Se vários grupos tivessem alguma autoridade sobre determinado local, eles deveriam concordar unanimemente com quaisquer alterações feitas, por menores que fossem. Embora esse decreto tenha se mostrado útil para evitar imposições de alguns grupos a outros, também tornou impossível organizar plenamente vários desses locais de peregrinação, a menos que todas as partes concordem inteiramente com o mínimo de detalhes, não há nada que possa ser feito. Isso explica por que a escada não se moveu desde então. Atualmente, 6 igrejas cristãs têm direito sobre o Santo Sepulcro e ninguém é muito claro sobre quem é o dono daquela borda muito particular ou da janela na qual a escada se apoia. E ainda mais, não está claro quem é o dono da própria escada, embora alguns afirmem que ela pertença à Igreja Apostólica Armênia. O sultão otomano Osmar III criou um decreto, o Acordo Status Quo. O que ele determinava? Que as várias denominações cristãs, o que indica
divisão, porque, segundo Jesus Cristo, em vários trechos bíblicos, inclusive João 17, a Igreja de Cristo deveria ser única. Ela persiste plenamente na Igreja Católica Apostólica Romana, mas o sonho, o desejo, a ordem de Jesus Cristo é que a igreja dele fosse única, perfeita em unidade, assim como ele e o Pai são perfeitos na unidade. E esse decreto do sultão otomano Osman III mostra que qualquer alteração em regiões divididas dentro de Jerusalém, essas alterações, até os mínimos detalhes, só poderiam ser feitas com unanimidade. Todos responsáveis sobre determinada região só poderiam alterar alguma coisa naquela região, nos mínimos detalhes, com uma decisão unânime, não é uma decisão da maioria. Todos os responsáveis, todas as denominações, todas as igrejas cristãs responsáveis por determinada região só poderiam alterar algo de forma unânime. Baseado no acordo status quo, nós percebemos que nesta região em específico, aí na Igreja do Santo Sepulcro, esta escada acaba tendo um significado próprio ao longo da história, porque somente em 3 ocasiões, desde 1757, a escada mudou de lugar, o que demonstra a falta de união entre as igrejas cristãs responsáveis por essa região. Durante sua visita à Terra Santa em meados da década de 1960, o Papa Paulo VI reconheceu como a escada, símbolo do acordo status quo, também se tornara um triste testemunho das divisões entre os cristãos, considerando que a Igreja Católica Romana é um dos 6 grupos que devem decidir sobre as mudanças a serem feitas no Santo Sepulcro. Ele decretou que a escadaria não seria movida até que as divisões entre os cristãos não fossem resolvidas. De fato, historicamente, uma família muçulmana foi encarregada de guardar as chaves da Igreja do Santo Sepulcro. As chaves continuam sendo transmitidas de geração em geração. Este pequeno objeto, esta escada, simboliza a desunião entre os cristãos, que não conseguem ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e colocá-los todos em prática, de forma que haja união física, união material, união doutrinal e, obviamente, união espiritual. Em João 17, repito, Jesus pediu ao Pai que a igreja fosse perfeita na unidade. Quando Jesus confiou a Pedro, o primeiro papa da igreja, a sua igreja e não as suas igrejas, ele ordenou que os pastores da sua igreja e os fiéis da sua igreja fossem apacentados, fiéis aí no caso as ovelhas, fossem apacentados por um único pastor visível, Pedro, o primeiro papa, e obviamente todos os seus demais sucessores históricos. Esta escada nos faz lembrar o quanto somos desunidos e o quanto precisamos nos esforçar para alcançar a união, a unidade querida por Jesus Cristo. E isso significa solidariedade, amor e seguir todos os ensinamentos de Jesus, toda a sua doutrina, e não escolhermos alguns pilares da fé ensinada por Jesus Cristo e construirmos, fundarmos a nossa própria denominação cristã. Precisamos acolher todos os ensinamentos de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a verdade encarnada, e assim, desta forma, obedecermos ao próprio Mestre e sermos membros de uma única igreja.
fundada por Jesus Cristo e confiada a Pedro e aos demais apóstolos. Reflitamos e meditemos sobre isso. Sobre vídeos relacionados a Pedro e a sucessão apostólica, sobre a própria unidade da Igreja Católica, links na descrição. Não deixem de assistir. Alimentem a fé de vocês. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.